Threads por Elas no ar, e a gente vai falar sobre o jogo de quarta, sobre o Paranaense, sobre essa punição que o Atlético tomou na Atletiba. Roda a vinheta. Então, meninas, jogamos quarta-feira contra o Foz, num jogo morno, num jogo sono. Detalhe, nós não estamos cornetando, mas estamos aí num jogo que foi muito mais pra gente conhecer o time D do Atlético, porque não era um time C, não era o time de aspirantes. Então, o que vocês podem considerar sobre esse jogo? Foi um jogo que a gente chama de compadres, né? O Foz não atacou, o Atlético também não atacou. O que de relevante aconteceu realmente foram as mudanças promovidas pelo Thiago, né? Foram 7 alterações no total. E eu quero destacar muito a atuação do Caio, o goleiro, que apesar, né, de umas saídas meio equivocadas pro gol ali, pra lateral, fez uma excelente defesa aos 29 do primeiro tempo, quando foi exigido ali de uma cabeçada do cara do Foz. E eu acho que também a inexperiência contou muito na questão da saída de bola, mas eu acho que nas defesas ali o Caio foi bem. Mas saída de bola também a gente não pode reclamar muito, né? Porque o nosso amigo Santos é difícil também na saída de bola com o pé, né? E a gente pode ver, né, a atuação do Daniel, o zagueiro que foi promovido do time da Copinha, que também fez uma Copinha excelente. E eu quero destacar Ferreira também. O Diego Ferreira também, lateral, né? Que não é tão ruim quanto o Cascardo, nem tão bom quanto o Jonathan. A gente já vê uma grande evolução nisso, né? Eu já fico um pouco mais contente. Desculpa, Cascardo. Eu acredito que você é bom como pessoa. Nada contra a sua pessoa. E também eu acho que o que a gente mais sentiu foi a ausência do JP, do nosso príncipe dinamarquês, como diria a Rai, que estava no banco, não por questões técnicas, mas para dar chance pro pessoal que tá na fila. E nesse sentido do JP não jogar, eu quero destacar a atuação... JP, já tô indo. Eu quero destacar a atuação do Giovani, que não foi muito bem de novo. O Giovani, na verdade, ele não aproveita a oportunidade, né? Ele dá caneta, daí tá certo, tá fazendo a caneta, deu um passe lindo pro Ederson, o Ederson perdeu, tudo bem. Mas aí no lance seguinte, ele dá a caneta e ele perde a bola, tipo... ele mesmo, assim, sozinho. O Giovani no jogo, ele até tentou fazer um futebol arte ali, mas o que a gente quer não é futebol arte, não quero drible. Não quero que o cara saia driblando. Como diz o Arnaldo, o drible é acessório, né? Lembrando que o Giovani não é da base do Atlético, né? Ele veio do Guaratinguetá. Exatamente. Então, até como a Adé comentou no outro jogo, tem a questão dele ter quebrado a perna e tal, ser difícil voltar com segurança, mas, né. O Giovani, realmente, pra mim, ele tá na posição errada, porque ele não é um armador, assim, ele é mais o cara que puxa o contra-ataque, que tem o drible, que tem a caneta, que faz o último passe pro gol. Então, ele realmente não é o cara que pensa o jogo como o JP né? Porque o JP entrou no... JP, já tô íntimo. E o João Pedro entrou no segundo tempo e deu uma leve melhorada no time, né? Ele inverteu umas bolas muito boas, aliás, joga demais o menino. Outro nível, e é mais um daqueles que tá no aspirantes pra subir, né? Pra estar no time principal. E, meninas, acabou o primeiro turno. Líder absoluto, Atlético. Time, muito obrigada. Fazia tempo que a gente não sabia o que era isso. Melhor ataque, melhor defesa em 6 jogos, só um gol e foi de pênalti ainda, mesmo com o Léo Pereira na zaga. Conseguimos ter uma zaga show de bola. Tá ótimo. E pra vocês, o que significa esse Paranaense? Pra muita gente é chamado de ruralzão, mas eu, em particular, gosto de ganhar título. Sendo rural ou não, pra mim, título sempre é importante pra vocês. Pra mim, o Paranaense serve justamente porque tá servindo atualmente. Claro que eu também gosto de comemorar título. Em 2016 comemorei feito louca. Mas eu acho que a principal função do Paranaense é observar os jogadores que nós temos. O Paranaense, obviamente, tem um nível técnico muito ruim, né? Ontem a gente viu isso, o time do Foz, apesar de ter ido muito bem no Paranaense, não é um time bom. Então, assim, não serve de parâmetro pro restante da temporada, mas serve de laboratório pra gente ver o que a gente precisa buscar, pra gente ver o que a gente precisa, né, reforçar o time. Eu acho que é isso, é um laboratório.
E vale, claro que vale o título, claro, mas antes do título é um laboratório pra mim. O Paranaense, a gente já sabe que ele não serve como base pro resto do ano, vide Coxa no ano passado já serve como exemplo, né? Sim. Campeão, mas com o título, a bandeirinha da Série B no final do ano também. Mas pra mim são duas frentes. Por um lado, na verdade, foi o Atlético mesmo que inovou nessa questão de usar a base no Paranaense justamente para testar jogador, que começamos em 2013. Todo mundo falando aqui de desmerecendo o Paranaense e tudo mais. Eu acho que vem trazendo um resultado até usar o Paranaense para testar a base. A gente já teve bastante jogador que veio da base e serviu muito pro Atlético, Otávio, Hernani. A gente tem jogadores desse ano que estão subindo pro principal e são destaques, mas por outro lado, até que ponto, né, é suficiente? Até que ponto esses jogadores, a maioria desses jogadores de base conseguem render o ano todo para usar um Paranaense para isso? Por outro lado, a primeira questão é essa, a segunda questão é que eu acho que falta o Paranaense para dar ritmo pro time principal. E isso faz falta no decorrer da temporada. Eu acredito que de repente seria interessante o Paranaense ter um tipo de formato diferente. A gente estava fazendo as contas aqui antes, são 15 a 17 jogos nesse formato de 2018. É muito jogo pro calendário do time principal, mas ao mesmo tempo você priva o time de ter um ritmo de jogo. Exatamente. Então, de repente, um Paranaense que fosse um pouco mais seletivo, que jogasse os maiores times e fizesse um outro campeonato que fosse tipo um ruralzão mesmo, um campeonato no interior, e daí quem ganha o interior sobe, sei lá, um formato diferente, mas que a gente consiga dar ritmo pro time principal iniciar a temporada. Eu acho que tem tudo isso, todas as pontuações. Eu acho que entre os prós e os contras, eu acho que ainda a estratégia do Atlético é a melhor adotada, porque a gente teve, né, hoje a nossa gravação é na quinta-feira, a gente teve o jogo contra o Corinthians, jogo treino, pro Atlético efetivamente ter esse ritmo de jogo. Inclusive entraram vários jogadores, né, acho que todo mundo jogou. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer, ir jogando treinos, e também tem que levar em consideração que a Copa do Brasil no início também não é lá essas coisas. A gente pegou o Caxias porque foi meio que um azar ali, né? Mas a gente já pegou o Remo, levou sufoco, foi eliminado por América, sim, então... claro, não tem como desrespeitar, né, os times menores da Copa do Brasil. Mas eu acho que a estratégia do Atlético, eu concordo, principalmente porque no final do Brasileiro, com esse calendário louco que a gente vai ter de Sul-Americana, Copa do Brasil brasileiro, vai influenciar no físico dos atletas. Não, mas, né, queria. Mas iremos ganhar a Sul-Americana. Mas seguindo na ideia que a Thaís falou, vamos começar o segundo turno, daqui 4 jogos ainda, né, porque ainda tem jogo pela frente, 2 jogos pela frente. Se Deus quiser. Se Deus quiser, amém, Talvez. Senhor. Mas que seja, o segundo turno tá aí. E a gente tem que pensar em quem a gente rebaixaria. Não é rebaixar, mas é trazer para o time de aspirantes alguém do time principal que a gente veja que precisa de um ritmo de jogo maior. Na minha opinião, quem eu colocaria nesse time? O Ribamar, porque eu acho que ele precisa muito treinar, muito. Tá difícil, Ribamar, tá difícil eu te defender. E o Carleto. O Carleto é minha grande decepção nesses últimos 2 jogos. Eu não assisti o jogo treino hoje porque eu sou CLT, daí eu tava trabalhando, mas então é só o jogo contra o Caxias que eu tenho como base. Eu acho que o Carleto ainda precisa de um segundo jogo, um terceiro jogo pra ter uma opinião. Ribamar é opinião cravada. Mas eu acho que até poderia ser cogitada a possibilidade de fazer uma inversão, subir o Ederson e descer o Ribamar. Eu falo do Carleto porque eu acho que ele precisa se enturmar mais, tá ali, jogar mais, entendendo o que é o Atlético, tirando essa fase de entender o Atlético pelo outro lado, entender o Atlético mais de dentro. Então, assim, talvez dar ritmo para ele dentro dos aspirantes ali, com o João Pedro coordenando e dando essa base que eles precisam, talvez ajudaria mais. Eu traria o Matheus Anjos, não sei se vocês concordam comigo, eu acho um desperdício ele tá lá no banco, o menino joga bastante. Inclusive, o que dizem é que ele pede, né, pra jogar. Eu acho que ele
assim como o João Pedro joga muito, inclusive eu faria a inversão. Eu levaria o João Pedro para os titulares e traria o Matheus Anjos para os aspirantes, pelo menos para o segundo turno. Eu acho que o Matheus Anjos precisa de ritmo de jogo, porque o menino realmente joga demais. Ele tem um estilo de jogo muito bacana, que é uma coisa que a gente tem precisado aí no Atlético. E eu traria ele pra jogar com os aspirantes. Quanto ao Carleto, não concordo, apesar de ser crítica do Carleto, eu acho que ele precisa de um tempinho mais com os titulares, porque a princípio ele será o nosso titular no Campeonato Brasileiro. Então eu acho que ele precisa ficar lá com o grupo. Eu colocava ele pra jogar os dois. Já que está aí. E quanto ao Ribamar, eu até concordo que seria uma boa ele vir pro time de aspirantes, mas também acho que não é prioridade. A minha prioridade, no caso, é o Matheus Anjos. O Matheus Anjos tem que descer. Né? E subir o João. Eu faria essa inversão. Mais alguém subiria dos aspirantes pra vocês? Olha, eu continuaria com o Zé Ivaldo e com o Bruno Guimarães, que tá lá em cima já. Eu gosto do João Pedro, né? João Pedro. Gosto muito do Renan Lodge. O pessoal critica ele, mas eu gosto. Gosto bastante. Não é só esse ano, né, que ele tem se destacado. Sim, o Renan Lodge fez um brasileiro sub-20 do ano passado. Foi excelente. Muito bom, Renan Lodge. E eu subiria o Ederson também. Eu faria inversão. Eu colocaria o Ribamar no aspirantes e colocaria o Ederson e o Pierre. O que vocês têm a dizer? Pierre, como diz o Furlan, é um David mais velho. Não fala mal do Coquinho. Estou aqui representando o Adé. Não fala mal do nosso Coquinho. Eu gosto do Coquinho. Não, o Pierre foi bem ontem. O Pierre não foi mal ontem, não. Foi bem. Mas eu acho que precisa ficar ali ainda. Ele ainda não alcançou o nível de ir pro time profissional. Não que ele seja ruim, mas ele ainda não tá naquele nível. Ele precisa mesmo de ritmo, né? Porque o bicho tá... Tá. Mas vai dar certo, a gente confia em você. E os goleiros, né? Léo e Caio também provavelmente vão integrar o elenco principal. Goleiro é que não faz nesse time, né? Misericórdia. Outro assunto que nós vamos debater hoje é sobre a punição que o Atlético levou na última quarta-feira pelo STJD. STJD? Não, TJD não foi STJD. Então, o da TJD, que foi a punição que o Atlético tomou uma multa e os 2 mandos de campo, que se eu não me engano foi anulado, porque eu acho que a semifinal vai ser na arena. Já teve o... Como é que chama? Anulação. Na verdade, o que acontece é que o regulamento estipula que o pleno do TJD tem que analisar a sentença antes dela começar a ser executada. Então, até ir pro pleno do TJD, o Atlético já jogou a semifinal. Então, a semifinal com certeza vai ser na Arena da Baixada. Referente à punição, com todo o respeito aos nossos ínclitos, linguagem de advogada, nossa, eu não entendi. Julgadores do TJD, uma palhaçada, né? Porque aqui nós não... Uma palhaçada. Aqui nós não estamos dizendo que o Atlético não teve culpa. O Atlético em si, a instituição Atlético não teve culpa, mas a gente não está dizendo que a punição é errada. Mas a segurança de um evento é, a princípio, cargo de quem está organizando o evento, no caso, o Curitiba. E aqui não é despeito com o rival, não é nada disso. A questão é que fica muito claro que o TJD e a Federação Paranaense estão de má vontade com o Atlético. Muito pela história da Federação Paranaense com o Atlético, que a gente sabe que a federação deve certa quantia em dinheiro pro Atlético e até hoje não pagou. Tô me sentindo meio aquela personagem do Chaves, pague o aluguel. Mas a federação deve dinheiro pro Atlético, é o que dizem, né? Não quero ser processada por calúnia ou difamação, mas é o que dizem os bastidores. Então parece muito óbvio que, inclusive, essas rixas do Atlético com a federação chegaram ao TJD, né? Então, assim, você não puniu o Curitiba, que tinha o dever de segurança. Eles pagaram só multa? Só multa. E uma multa ínfima. Não, mas a multa é igual. 17 mil. Foi igual pros dois. E você não puniu o Curitiba quando o Curitiba era o responsável pela segurança, me parece muita parcialidade. Me desculpe. Já sabemos que rolou muito mais coisa. Eu acho maravilhoso, porque assim, você vai lá, aí você vai barrar, aí você vai tirar as bombas, você vai fazer aquilo. Mas você também vai tirar todo o resto. A segurança do Curitiba estava preocupada muito além disso, porque eu estava oferecendo um perigo para a torcida adversária, porque eu estava com uma camiseta escrito "E vem a Chape". Inclusive me fizeram tirar a camiseta, porque eu cheguei com ela no avesso, fizeram tirar a roupa na frente da galera ali, para mostrar que camiseta que era, e me enrolaram ali porque não dava, porque tinha vendido 1000 camisas, que a gente ia...
Ó, galera, eu acho que a prioridade não é você barrar uma provocação do rival, né? E daí assim, deixam entrar com bomba e com... assim... Qual e assim, que é se foi feita uma revista super, hiper, mega, topper, da onde que... As bombas não estavam só numa torcida, só, né? É, exatamente. A torcida do Coxa subiu no setor que tava fechado, foi lá, coitado dos caras, dos staff lá que não fazem segurança, são staff, apanharam no meio lá. Inclusive nos autos consta que a torcida do Curitiba jogou bombas na torcida do Atlético. Então a pergunta que fica é por que só o Atlético foi punido? Apresentem uma razão, uma motivação idônea pra justificar isso, porque realmente, pra mim é parcialidade total. Né? Agora, a gente também não pode deixar de comentar, isso deixando de lado toda essa questão jurídica e parcial, e que, gente, estádio de futebol não é lugar de levar bomba. Aliás, estádio de futebol não é lugar de levar bomba. Aliás, estádio de futebol não é lugar de briga, não é lugar de... É lugar da gente torcer, da gente se xingar e tal, tudo bem. Mas, por favor, respeito acima de tudo, de qualquer coisa. A gente não tá ali pra morrer, não. Então, assim... Tomem cuidado e acho que tem que colocar um pouquinho a mão na consciência. Fica difícil a gente vir aqui defender a torcida organizada, falar que a gente sente falta de festa, que não sei o que a diretoria tá errada, que quando acontece isso, óbvio que a gente não tá culpando a organizada como instituição. Não é isso que a gente tá fazendo aqui, pelo amor de Deus. A gente sabe que existe gente de bem e gente ruim dentro de todos os lugares, não só na organizada, mas dentro, inclusive, do Atlético. Mas, assim, é necessário que a gente tome medidas severas pra evitar esse tipo de coisa, porque o Atlético não pode mais sofrer esse tipo de punição. É um absurdo isso. É um absurdo a gente pagar R$150 de sócio pra perder melão de campo por causa de 2 ou 3 indivíduos que vão lá e soltam bomba na torcida do Curitiba. Eu acho que a grande questão, porque assim, questiono a prioridade da revista, mas assim, a revista do Coxa você passava por 3 revistas, tinha que tirar o tênis, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. É difícil, porque sim, você pega, dá uma bomba pra tua mina, ela bota na calcinha, quem vai revistar ela, entendeu? Isso é que a gente sabe que acontece nos bastidores. Então, a questão não é só a revista, mas sim o que acontece depois disso. É muito fácil você identificar quem faz, entendeu? Identifica, pune e não acontece mais. Só que isso é uma história que se repete há anos e anos e anos e anos, desde e que provavelmente vai continuar acontecendo. A Atlético perdeu muito mando, perdeu isso, perdeu aquilo e continua passando pela mesma situação. Então, acho que não foi proporcional para os dois times a questão. E senti muita falta, que Deus o tenha, do senhor Moro nesse momento pra nos defender, né? Eu só queria fazer um adendo. A gente sabe que as punições de perda de mando de campo é pra torcida se conscientizar e não prejudicar o clube. Só que pra mim, é claro, fica evidente que esses caras, eles não se importam com o Atlético. Eles não se importam com a instituição Atlético Paranaense, eles se importam com eles mesmos. Eles se importam em ir lá no Couto Pereira, ficar bradando um contra o outro, jogar bomba, mas com o Atlético, me desculpem, vocês não se importam. E agora vamos para aquele quadro maravilhoso dos abraços. Então a gente vai mandar um abraço meio coletivo hoje para o nosso técnico querido Thiago Nunes, que fez aniversário na última quinta. Parabéns! Beijo para você, sucesso! Muito obrigada. Muito sucesso! Eu também quero mandar, porque me pediram, o nosso querido amigo Fausto, conhecido como chato dos comentários. Fausto, um abraço pra você, Fausto! Um abraço, Fausto. Continue comentando nos nossos vídeos e tá aí o abraço que eu prometi. Eu quero mandar um abraço pra Marina Simas, minha amiga de fé, companheira de estádio. Sabe que eu fui levada pelo estádio pela Marina. Meu pai e os meus 3 irmãos não foram no estádio comigo, até hoje. Eu sempre fui influenciada por mulheres. Então um abraço pra ela aqui que está sendo representada. Beijo, gente. Até semana que vem. Até semana que vem e tchau, tchau, como diria o meu excelentíssimo. Compartilhe o nosso programa, siga a gente nas nossas páginas nas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube. Se você quiser ser apoiador, manda e-mail aqui para esses e-mails com seu nome e telefone que a gente entra em contato. Lembrando que toda sexta a gente tá aqui para representar a mulher atleticana e fazer um programa especial para vocês. Bem,